Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Catavento de Pedra. Eu sou Gleiser Oliveira e antes de mais nada eu quero agradecer a você por estar se inscrevendo no canal e às vezes até participando, compartilhando e dando a sua opinião, fazendo seus comentários. Olha, data dessa gravação: 18 de novembro de 2024, meia-noite e 13 minutos. Das primeiras horas do dia 18 de novembro de 2024. Olha, eu juro por Deus que eu tento ser uma pessoa o mais normal possível, mas não dá. Não dá. Porque a merda está em tudo quanto é lugar. Olha, se você... Acabei de falando aqui, né? Uma coisa que não devia falar, mas se você é muito sensível a temas como esse, ou expressões esdrúxulas ou rústicas que eu uso, e você se ofende com a minha forma de pensar, a minha forma de falar, eu sugiro que você, a partir desse momento, você clique em outro assunto, em outro canal, porque eu não vou parar. Olha, a vida para mim nunca foi fácil, nada foi feito, nada foi me dado com facilidade, sempre tive que ralar muito, mesmo tendo tão pouco. Teve até uma pessoa aí que no passado dizia: você age sempre do mesmo jeito e por isso que as coisas não mudam. Você não quer crescer. Teve uma pessoa que disse que eu não era capaz de bancá-la porque ela gosta de comer comida japonesa e eu não sou capaz de bancá-la. Desde quando que eu tenho obrigação de bancar qualquer pessoa que apareça aí no meu caminho? Não tenho obrigação nenhuma. Nem mesmo minha mãe teve obrigação de me sustentar depois dos 18 anos. Já com 15 anos eu já tive que ir trabalhar. Com 14 anos eu já tive que ir trabalhar, fazer alguma coisa para ajudar em casa. Eu juro por Deus que eu tento ser uma pessoa normal. Eu sou um cara muito caseiro. Eu gosto de ficar em casa. Eu não sou um cara das baladas, apesar de eu ser músico, trabalhar à noite, né, animando festas. Toco nos bares, restaurantes, festas de aniversário, reuniões até de empresas, né, aquela coisa de conglomerado. A gente trabalha em diversos eventos, trabalha para animar as pessoas, trabalhamos com entretenimento musical. Nem sempre eu estou com espírito para divertir alguém, mas como eu vivo desse trabalho, como eu aceito o dinheiro, eu faço da melhor maneira possível. E no meu dia a dia, eu sou um cara muito caseiro. Eu investi para ficar o maior tempo possível em casa. Eu tenho aqui vários DVDs de shows, documentários, bandas, fora os pendrives, fora os cartões SD, tudo para que eu fique em casa. Aí eu tenho uma mini estação de rádio, eu tenho, que vai ser em breve, uma web rádio, eu tenho aqui os meus trens elétricos para que eu passe a maior parte do tempo aproveitando as coisas que eu já tenho aqui em casa. Juro por Deus que eu tento ser uma pessoa normal apesar de tudo. Como eu disse, eu sou um cara caseiro, eu não sou muito de sair por aí, curtir, a não ser que eu tenha que trabalhar ou pagar alguma conta ou fazer algum curso, que isso faz com que eu saia de casa. Fora isso, eu não ligo muito para as coisas. Mas eu mesmo me achando uma pessoa anormal, uma pessoa antissocial até por não gostar muito de ficar o tempo inteiro grudado nas pessoas, então às vezes eu resolvo sair da minha zona de conforto e tentar me misturar com a população. O grande problema é que às vezes eu tento fazer isso, mas tudo faz com que eu volte para a minha zona de conforto. O local que eu conheço, as coisas que eu conheço, a vida que eu conheço, a vida que eu gosto. Se eu não saio de casa para trabalhar ou até mesmo para viajar, para o meu entretenimento, como ir para Jundiaí, dar umas voltas de trem da CPTM, de metrô, ir lá para Paranapiacaba, passear pela Vila Inglesa, conhecer um pouquinho de história, ir para Rio Grande da Serra, curtir um pouco aquela cidade pitoresca. Fora isso, se eu puder ficar em casa o maior tempo possível, eu ficarei.
Por que eu estou fazendo esse preâmbulo enorme? Eu quero dizer que nesse domingo, dia 17 de novembro de 2024, eu estava um tanto quanto cansado da noite anterior que eu trabalhei num bar de grande movimento numa cidade aqui da região. Estava satisfeito, porque deu muito movimento nesse bar e eu pude ganhar um cachê mais justo possível. Um cachê justo pelo trabalho que eu prestei. Estava satisfeito. Mas como eu já tenho uma certa idade, eu fico cansado por mais tempo. Então, normalmente, quando eu toco na sexta e no sábado, o domingo é um dia para eu ficar em casa de bobeira. Aquela coisa, né? Você já chega em casa de madrugada, aí você quer dormir até as 10 horas da manhã, e aí, de repente, você acorda, dependendo da hora que você acorda, você nem toma café, mas você almoça, prepara sua comidinha, e depois do almoço eu simplesmente coloco aqui uns pendrive de vídeos de trem, ou até mesmo assisto aqui um DVD. Quando não, eu tenho a honra, eu tenho a graça divina de receber aqui a minha namorada em casa. A gente passa um domingo tranquilo. E aí, devido a essas chuvas que deu todo esse tempo, hoje foi um dia de dia limpo, um dia sem chuvas. E resolvemos ir a um estabelecimento comercial do qual eu sou cliente, mas eu sempre pedi por telefone, fiz os pedidos por telefone, os quais eles me entregavam os produtos em casa. Eu não sabia como era esse lugar físico, com muitas pessoas nele. Você deve pensar, você vai xingar as pessoas? Provavelmente. Sim, vou xingar sim. E aí você deve pensar, você não serve para viver com as pessoas, você não serve para viver em sociedade porque você é intolerante às pessoas. Vou te contar a história sobre intolerância. Enquanto eu cheguei ali, por volta de 7h30 da noite, estava praticamente vazio. E aí a gente tendo ali um compromisso tranquilo, eu ali com a minha namorada, tranquilo, batendo papo, falando da vida, falando das nossas coisas, as coisas que estão acontecendo ultimamente, que esse ano o ano está meio devagar, está meio difícil, não está tão trabalhoso como o ano passado. Que eu digo trabalhoso é volume de trabalho como no ano passado. Esse ano está meio devagar. Mas tudo bem, eu consigo aqui controlar as finanças, eu consigo administrar a situação, você se aperta aqui, se aperta dali, e aí você precisa pelo menos de algumas horas de lazer, de entretenimento. Não é só ficar enfurnado em casa. Tem gente que pensa que o fato de você ficar sozinho em casa, você está sofrendo. Não. Mas sair de vez em quando faz parte. Faz você se sentir normal como o restante das pessoas. Eis que chegamos nesse restaurante, um restaurante aqui do meu bairro, e a gente chega e a moça passa o QR Code para a gente fazer os pedidos. No meu celular não funcionou, no celular dela não funcionou. É incrível, né? Porque eu sou uma negação para a tecnologia. Mas era só apontar a câmera para o QR Code para abrir a página para fazer o pedido. O meu celular que foi comprado é um celular moderno, um A13, que foi comprado no comecinho desse ano. Não funcionou. Eu não sei qual é o modelo de celular da minha namorada, que também o celular dela não funcionou. Eis que chamamos a garçonete, explicando que não estava sendo possível fazer os pedidos com a leitura do celular. Então ela atenciosamente trouxe o cardápio para que pudéssemos pedir as coisas. Eu antes pedi uma cerveja, a minha namorada pediu um refrigerante, ela trouxe em tempo hábil, tudo bem, tudo certo. E aí ela queria marcar o número da comanda. Ela não sabia pronunciar o meu nome, não sabia escrever o meu nome, como se o meu nome fosse um nome difícil, extremamente difícil de falar. Ela não sabe falar, não conseguia escrever no papel Glazer, Glazer. Então escreveu o nome dela lá na comanda. Tudo bem, porque muita gente não consegue pronunciar o meu nome.
Tem gente que tem dificuldade em pronunciar as palavras com letra L no meio, com a L entre uma vogal. Não consegue, tem dificuldade. Mas tudo bem. Tudo bem. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Porque muita gente pronuncia o meu nome de forma errada e eu não corrijo essas pessoas. Eu não acho ruim a pessoa não saber pronunciar o meu nome. Tudo bem. Não vou fazer aqui um cavalo de batalha. Beleza. Trouxeram a minha cerveja corretamente, mas não trouxeram, não levaram o refrigerante que a minha namorada pediu. Já comecei a ficar com o pezão atrás. Desculpa, minha garganta tá ficando ruim. Só um minutinho. Então, aí a moça voltou e levou de volta e acabou levando para minha namorada o refrigerante que ela pediu. Não era exatamente o que ela pediu, mas não tinha, ela pediu um outro e aí a moça acabou levando exatamente a outra marca que a minha namorada pediu. Tava tudo bem. Eu pedi o salgado, ela pediu o salgado. Pedi a cerveja, me trouxeram a cerveja. E a conversa foi normalmente, a gente falando das nossas vidas, contando as nossas histórias, o que nós passamos para chegar até ali. Enfim, conversa de gente normal. Lembre-se, às vezes eu tenho que fazer um esforço enorme para ser uma pessoa normal, porque o mundo está louco. Porque eu tenho que tomar muito cuidado para não me contaminar com esses absurdos, né? Esses absurdos. Eu ia falar até do caso da Janja que xingou o Elon Musk, mandou o Elon Musk tomar no meio do café. Tô sendo educado ainda. Mas eu não vou falar da Janja agora. Talvez não fale nesse vídeo, porque já tá longo, né? 12 minutos e 28 segundos. Bom, em tese, em suma, tava tudo certo. A conversa foi ficando boa. Eu pedi outra cerveja. Perguntei se ela queria mais um salgado, mais um refrigerante. Aí, de repente, uma certa altura, ela pediu um outro refrigerante. E aí, eis que chega a garçonete e diz que eles alugaram, porque chegou lá por volta de 20 horas e 30, 9 horas da noite. Começou a chegar pessoas que eu sei que elas vieram de igrejas. Nada contra a pessoa ser de igreja. Mas estava bem estampado que as pessoas vinham de igrejas. Acabou encerrando o evento religioso, seja lá de evangélicos, de católicos. As pessoas começaram a chegar e o restaurante começou a lotar de pessoas. Normal. Eu torço piamente para que o estabelecimento prospere, mas tem que melhorar o atendimento de alguns funcionários, porque senão, baubau. Aí tinha lá 2 cadeiras vagas na minha mesa, um senhor grisalho perguntou, você vai usar essas cadeiras? Eu falei, não tem problema, pode pegar, fica à vontade. Porque ele estava num grupo ali que estava chegando mais gente, ele quis aquelas cadeiras. Até aí não tem problema nenhum. De repente chegou uma hora, a garçonete disse, você não gostaria de trocar de cadeira, de mesa? Porque aqui está tendo um evento, eles estão celebrando um evento e só o pessoal desse evento que pode ficar nesse local. Praticamente, educadamente, né, fomos convidados a sair desse evento. Até aí tudo bem, porque eu estava num lugar que até então estava vazio. Eu poderia bater o pé e falar, eu fico aqui porque eu gosto, mas eu não sou assim tão intransigente. Bom, fato. Trocamos de mesa. Eu já tinha pedido 2 cervejas e aí eu pedi mais uma. Trocamos de mesa. E sabe aquela coisa, né? Crianças. Criança é criança em todo lugar. Tudo depende da educação que você dá.
Tudo depende da forma que você cria as crianças da sua família. Achei que eu fosse para uma mesa mais confortável, era uma mesa que estava num outro ponto do bar. Falei, bom, mais próximos aqui das outras pessoas, tudo bem, a gente segue e vai seguindo aqui a nossa conversa, o nosso momento de lazer, não é verdade? Pensei, vai ficar tudo normal. De repente eu estou ali, né, conversando, eu sinto um abalroamento nas minhas costas. É uma criança correndo o tempo inteiro. Na mesa anterior já havia crianças que chegavam e ficavam brincando de pega-pega e elas corriam e na hora de fazer a curva elas se apoiavam na minha mesa e quase que a cerveja caía. Toda hora eu tinha que segurar a cerveja porque os moleques brincando no salão do restaurante ficavam correndo e esbarrando na minha mesa. Pensei, puxa, que bom, graças a Deus eu não me reproduzi. Graças a Deus. Porque eu ia acabar criando meus filhos ou meu filho da mesma maneira em que eu fui criado. Eu acho que eu perderia até a posse dos meus filhos se eu fosse criar essas crianças da mesma maneira que eu fui criado. Tanto aqui em casa, como naquele colégio imundo. E aí, vamos seguindo, né? Vamos seguindo. A criançada brincando, correndo o tempo inteiro, mudei de mesa, e aí de repente eu estou lá, tomando minha cerveja, conversando com a minha namorada, e aí os moleques querem passar para o outro lado, eles abarroam você toda hora nas costas. Toda hora. E estava bem irritante. A vontade foi de levantar e dar um grito e mandar aquele moleque tomar no Clóvis. Mas é claro, se você faz isso, a mãe acha um absurdo. Ai, é só uma criança, tá brincando. Você não foi criança também? Quase que não. Quase que não. Porque se eu brincasse desse jeito aí, olha, eu ia ser retirado da casa. Eu ia ser expulso, ia chegar em casa e ia levar um cacete. Ia levar um cacete. Tanto da minha mãe, como os mais tarde dos responsáveis por mim. Ia levar umas pancadas, ia levar tapa, ia levar soco, ia levar paulada, ia levar camaçada de pau, ia levar cotovelada, por causar esse embaraço a uma pessoa que estivesse lá. Mas hoje não é assim, né? Hoje é tudo liberado, é aquele tipo de geração que foi tratada com muita rigidez e quando teve filhos, pensou, o meu filho eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Eu não vou repreender meu filho, eu vou conversar. Eu vou conversar. Conversa comigo era na palmada, na chinelada, na cintada, na porrada e até mesmo na pedrada. Estão criando monstros. Estão criando monstros. Toda hora, um moleque que queria passar do outro lado, entre a minha mesa e a mesa anterior, ele passava por trás de mim e me abalroava. Aquilo estava me enchendo muito o saco. Já é mais um lugar que eu não frequento nunca mais. Você vai lá para relaxar e crianças morféticas, crianças desgraçadas, crianças lazarentas ficam te enchendo o saco o tempo inteiro porque quer passar para o outro lado e ficam toda hora se esbarrando em você. E ninguém faz nada. Os pais acham que é normal. Se você reclamar, você é o intolerante, você é o preconceituoso, você é uma das piores pessoas do planeta. Extremamente irritante você tá ali num lugar sossegado e as pessoas ficam esbarrando em você toda hora. Foi terrível. Chegou um ponto ali que eu acho que
eu ia desviver um moleque daquele. Me deu vontade de desviver um moleque daquele. Você entendeu o que eu disse, né? Não pode falar aquela outra palavra, né? Mas deu vontade de desviver um moleque daquele. Estamos todos condenados com essas gerações e palermas. E o Brasil é um país de palermas. É um país de palermas. Pessoas moles, pessoas que não sabem criar os próprios filhos, depois reclamam que eu não posso com a vida dele. Gente palerma, gente mole, gente sem fibra, gente desgraçada, gente pamonha, não sabe criar os filhos e depois acha que vai transformar essas, bom, deixa quieto, né? Em cidadãos honrados. Foi muita encheção de saco, muito mau atendimento e na hora de pagar? Na hora de pagar, eu tomei 3 cervejas e eles estavam cobrando 2. Mas pra gente ser justo, né? Falei, não, eu não tomei 2, eu tomei 3. Coloca 3 aí. Paguei minha conta e fui embora. Nunca mais eu volto ali. Eu era cliente porque eu pedia pelo telefone, pelo WhatsApp. Então eu pedia, os caras me entregavam aqui. Eu não tinha contato com as pessoas. O único contato que eu tinha era com o motociclista que trazia o pedido e eu passava o cartão. Esse era o máximo de contato que eu tive com os vendedores de fast food. Fica então a dica. Se você vai para um lugar para relaxar, para descontrair e te enchem um saco o tempo inteiro e as pessoas não sabem nem mesmo falar o seu nome para colocar na comanda, pule fora desses estabelecimentos. Eu estou ainda falando de forma controlada, porque já era para eu estar chamando de filho da pra cima. Estou ainda me contendo, mantendo aqui o bom senso. Agora, muitos pais não controlam os próprios filhos, são crianças ainda. Eles têm 5, 6, 7, 8 anos. Eles não têm capacidade de controlar os próprios filhos. Aí, a partir do momento que vira pré-adolescente ou adolescente, se tornam monstros. E aí são cooptados aí por uma certa ideologia. E aí não os controlam mais. Por isso que eu falo, a gente vai falar meu tempo, né? Não, meu tempo é agora. Mas o tempo em que eu era criança, as coisas eram muito rígidas. Minha mãe pegava muito no meu pé para eu me comportar direitinho quando eu ia num lugar que não fosse a minha casa. Porque se eu fosse chamado a atenção por mau comportamento ou por qualquer coisa que eu fizesse, a hora que essa porta aqui fechava, o pau comia. Eu sempre fui tratado com muita rigidez. Alguns devem falar, por isso você é revoltado desse jeito. É. Mas eu não morri e não virei vagabundo. Porque não tinha gente que ficava me deixando fazer o que eu queria. Sempre tinha um freio. Por aí não, para com isso. Para, senão a gente vai conversar. Era assim. Mas hoje, essa geração que foi criança nos anos 80, nos anos 90, não sabe criar os filhos, com raras exceções. Não estou aqui generalizando de maneira alguma, mas é porque tiveram uma infância muito rígida e depois disseram, o dia que eu tiver um filho, meu filho vai fazer o que ele quiser e eu não vou ficar reprimindo. Parabéns. Vocês estão criando monstros. Repetindo, eu quase não saio de casa. Eu saio de casa para trabalhar, para pagar alguma conta. Se eu estiver fazendo um tratamento odontológico, eu tenho que sair para fazer o tratamento. Mas fora isso, eu sair para entretenimento é muito raro. Até meus amigos me convidam para festas e tudo mais, mas eu não sou dessa vibe de frequentar tantas festas assim. Eu vou em uma, mas não vou em outras. E por aí vai. Então, eu sou um cara caseiro, eu invisto em ficar em casa, invisto aqui em ter um bom computador, eu invisto aqui
em ter aqui as minhas mídias, mesmo que sejam dos anos 90, sabe, DVDs, CDs, pendrives. Eu invisto aqui nos meus trenzinhos elétricos, os meus canais aqui no YouTube, que são coisas que eu posso fazer exclusivamente aqui em casa. Mas, sinceramente, estão criando monstros. Estão criando monstros. E os resultados, nós já estamos aí colhendo. Nós já estamos colhendo. Uma geração de mimimi. Você viu que a Janja falou pro Elon Musk? Foi fazer aquele evento lá, evento contra a pobreza. Pobreza nada. É um evento contra a pobreza, mas dá 30 mil reais para cada artista se apresentar. Com esse valor aí, de mais de 30 milhões, daria para equipar alguns postos de saúde, daria para comprar medicamentos raros, para ajudar a população que sofre aí de alguma doença anômala de forma grave. Mas não, eles querem pão e circo com o nosso dinheiro. E aí tem uma parte aqui da população que é toda mimizenta. Pessoas, não digo que são todas as pessoas, vamos deixar bem claro. Algumas pessoas que nasceram de 1996 para cá, eu disse algumas pessoas. Algumas pessoas. Algumas pessoas, não todas. Algumas. Hoje se tornaram adultos mimizentos, chorões, birrentos, com uma ideologia nefasta. E aí quando a gente vê um moleque que não obedece o pai, ou o pai simplesmente não liga, que ele tá brincando de pega-pega no restaurante, esbarrando em todo mundo e derrubando o conteúdo das mesas, e o pai e a mãe não falam nada, o que você vai esperar? Se é na Índia, o moleque leva um cacete na frente do pai e da mãe. A própria pessoa levanta e dá um cacete no moleque, dá um pé do ouvido no moleque para ele aprender a se comportar. E lá ninguém fala nada. A Índia é um país de terceiro mundo como o Brasil. Só que o Brasil é um lixo. É uma bosta de país. País de bosta. País de bosta. Aqui tudo pode. E se você reclamar, a mãe faz um escândalo. O meu filho pode fazer o que ele quiser. Mas ele está derrubando minhas coisas aqui. Coisas que eu comprei. O meu filho tem o direito de brincar onde quiser. Não tem, não. Não tem, não. Isso é típico de argumento de gente que vive num país de bosta. Brasil, paizinho de bosta. Paizinho sem vergonha. Paizinho de merda. Cheio de mimizento, chorão. E tem gente que veio nesse mundo só pra encher o saco. Muitas dessas crianças aí são um desperdício de masturbação. Crianças que não sabem se comportar. Devia ter se masturbado ao invés de criar um moleque bobo desse jeito aí. Ainda bem que eu tenho consciência. Pessoas como eu dou graças a Deus de não ter me reproduzido. Porque o mundo não merece alguém como eu.